Eu sou o pastor Vinícius da Igreja Palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vou deixar aqui uma mensagem falando sobre os fiéis. Está no livro da Bíblia de Salmos, capítulo 101, verso 6, onde está escrito assim: Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Algumas pessoas acham que aqui é o próprio autor do Salmo, que é Davi, que está falando. Outras acham que é Deus falando por meio de Davi. Como nós normalmente encontramos aqui no livro de Salmos, Deus usando Davi para falar acerca dele, para profetizar sobre Jesus. Então, se essas palavras são de Davi, do verso 6, concordam com as palavras do Senhor, certamente não há problema nisso. E nós entendemos que os olhos de Deus sempre procuraram os fiéis da terra. Para quê? Para que vivam com Ele aqui na terra e também um dia estejam com Ele na sua santa habitação. Nós vemos muito isso na Bíblia, por exemplo, na época de Noé, na época de Abraão. Então Deus, Ele, quando avista, quando Ele encontra os fiéis da terra, Ele confia aos fiéis propósitos, obras que Ele tem com essas pessoas. E Ele espera que elas correspondam a Ele, a confiança que Ele coloca nelas. Então, nós temos esse incentivo de que precisamos de ser fiéis para que Deus esteja conosco, esteja com seus olhos fitos em nós, né? Nos confiando também a sua obra. E na parte B do verso 6 diz assim, o que anda em reto caminho, esse me servirá. Quer dizer, aquela pessoa que tem uma vida na medida possível correta, reta, essa pessoa servirá ao Senhor. Pastor, mas eu conheço pessoas que têm uma vida socialmente falando, moralmente falando correta e não servem a Deus. E aí? Bom, quando a Bíblia fala todas as pessoas, nem sempre quer dizer que são todas as pessoas absolutamente, totalmente. Na totalidade das pessoas da terra, não. Depende do contexto da palavra todos. Quando ele diz aqui, esse me servirá, esse que anda num reto caminho, é aquele que entende que precisa retribuir a Deus essa vida que Deus deu a ele para viver, seja ele, seja ela. Então, ele vai servir a Deus, porque ele tem a revelação de que é Deus que deu a oportunidade dele estar vivendo aquela vida reta e correta. É nesse sentido. E no verso 2, Davi diz assim, do Salmo 101, Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo? Portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Então Davi diz que se atentaria de forma sábia para o caminho perfeito. Nós, como cristãos, precisamos muito de aprender com as menções que a Bíblia faz de Davi. Como essa aqui, quando ele mesmo diz que se atentaria de forma sábia, nós precisamos também de nos atentarmos de forma sábia para o caminho perfeito que é o Senhor, certamente. Não há dúvidas disso. Quando virás ter comigo? Ele esperava Deus vir ao seu encontro. Ele precisava ali, Davi em muitas passagens declara a dependência de Deus. Ele esperava de Deus, de que Deus viesse ao seu encontro. Muitas vezes nós encontramos isso nas menções de Davi na Bíblia Sagrada. E ele diz na parte final do verso 2, terei coração sincero. Quer dizer, sem fingimento, afetuoso. Nós precisamos de ser sinceros para com Deus. É uma palavra, infelizmente, que tem estado muito escassa, né? A sinceridade. E nós precisamos de ser sinceros, pessoas sem fingimento, na medida do nosso possível, certamente. Afetuosas, né? Que tenhamos esse amor para com Deus, que demonstremos esse amor para com Deus, que certamente Deus espera isso de nós. Amém? Que você possa ser fiel a Deus, caso você não tenha sido. Que você possa servi-lo, como nós vimos aqui. Que você possa, como Davi diz aqui no verso também de número 2 do Salmo 101, de forma sábia se atentar para o caminho da perfeição.
e com um coração sincero para com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.